Portanto, agora, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu tomo para a nossa meditação, nesta manhã, a escritura que se encontra na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o verso 17, para a nossa meditação nesta manhã. Então, aqui fala de alguns pontos muito importantes. Novamente, Pedro falando sobre a sobriedade, falando da santidade, falando que nós devemos honrar ao nosso Senhor. Irmãos, quando a gente é criança, a gente tem uma noção bastante limitada, uma consciência, imaginação, raciocínio bastante limitados. E nós temos como quase que a única forma de santidade aquela santidade promovida pelo medo. O medo do inferno, o medo do castigo. E porque, claro, como o nosso conhecimento e consciência são muito limitados, então, na infância, nós temos que ter freios morais. E os freios morais, eles são baseados no medo mesmo. Então, claro, a gente, quando criança, a gente ouve o não e aprende o não. Então, sempre que o papai e a mamãe falava não, a gente era criancinha. E a gente não sabia e desobedecia, levava um tapinha na mão ou algo assim, uma espécie de punição. E foi isto que nos levou a entender o significado do não, da proibição. Então, sempre que a gente transgredia um não, sempre que transgredia uma proibição, então havia um tapinha na mão, alguma espécie de punição, de dor. Então, depois, essas punições foram crescendo e tomando diferentes formas. Então, chega-se numa adolescência, numa idade um pouco mais avançada, em que a gente não leva mais tapinha nas mãos, mas nós sofremos privação de privilégios. E na adolescência, então, quando se transgride leis e princípios, nós passamos por vergonhas quando os nossos erros se tornam públicos, e etc. Então, nós temos primariamente, inicialmente, os freios morais, que é o que nos leva a um comportamento correto perante a sociedade. Porém, quando a gente se torna mais maduro, o que vai moldar o nosso bom comportamento diante de Deus
não é nem mesmo o medo da punição divina, o medo do inferno. Uma vez que você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, o que te motiva a permanecer no caminho correto e um desejo, um enorme desejo de honrar a Deus, não é porque se você não o honrar, você vai ser punido nisso ou daquilo. Não. É um sentimento de gratidão. É que você descobriu, você percebeu, você entendeu que existe algo tão grande te esperando. E nós temos um Deus tão rico, tão amoroso, que está constantemente nos ajudando. Os problemas da vida, as aflições, é o que geram isso. Claro, eu não gosto de problema e aflição, você também não. Mas a gente passa por lutas, por provas, dificuldades, perigos, e a gente clama a Deus e Ele nos livra, nos ouve, nos livra, nos ajuda. E isso vai gerando uma gratidão, não é verdade? Então, os problemas, as aflições da vida criam este vínculo entre nós e Deus. E este vínculo entre nós e Deus aqui na nossa peregrinação é o que está criando todo este relacionamento que vai pavimentar a nossa eternidade. Nós não vamos chegar lá na glória e encontrar naquele dia um Deus desconhecido. Nós não seremos desconhecidos para Ele, nem Ele para nós. As pessoas que não têm este vínculo, este conhecimento, não entrarão lá. Porque se você observar, Jesus Cristo disse que muitos virão até Ele naquele dia e dirão: Senhor, em Teu nome não fiz maravilhas, isso e aquilo. E Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, eles serão estranhos para Deus, mas nós não. É importante que nós, cristãos, os eleitos, os nascidos de novo, os filhos do Rei, entendamos quem nós somos e o que é esta vida. O que é esta vida? Esta vida é um preparo da eternidade. Você está pavimentando com a sua vida aqui, você está pavimentando a sua eternidade, criando o vínculo. Estas circunstâncias as quais nós passamos, as lutas, perigos, seja o que for, doenças, as muitas necessidades, não é à toa, não são à toa. Se Deus quisesse que nós tivéssemos uma vida maravilhosa, espetacular, Ele teria nos dado, Ele teria criado essa vida. Mas os perigos, as aflições, os sofrimentos, as angústias, são estas tribulações que revelam o santuário que é Deus, aquele lugar de paz, de segurança. Então, Ele é esta rocha sólida em um mundo de areias movediças. Ele é o amigo presente na hora da angústia. Ele é este Salvador, Ele é este Libertador. E nós só temos consciência disto por causa dessas tribulações. Então, meu irmão, minha irmã, devemos encarar, meus irmãos, devemos encarar as lutas, as tribulações da vida pelo ângulo correto. Essas lutas, as doenças, não são para me matar. As doenças não são para me matar. As doenças são para que eu conheça Deus como meu curador.
As aflições, as angústias não são para me atormentar. Essas angústias e aflições são para que eu chame Jesus à cena. Veja, aquela tempestade no barco lá dos discípulos, aquela tempestade, o profeta fala que milhares de demônios decidiram que iriam matar os discípulos afogados ali com Jesus. Mas aqueles demônios ali que trouxeram aquela tempestade ali, não era para matar Jesus afogado. Pensa nisto. Você acha que Jesus veio ao mundo para morrer afogado junto com os discípulos? Você acha que esses demônios estão aí para te matar, para te destruir, para acabar com você? Claro que não. Esses demônios, essas circunstâncias simplesmente criam um ambiente aonde os atributos de Deus possam se manifestar. Agora, é importante a gente entender isto, que a maneira como eu vejo as circunstâncias é que determinam o meu comportamento, a minha atitude. Então, a minha atitude, ela é criada pela minha visão, o meu nível de entendimento. Então, se o meu nível de entendimento me mostra que essa doença vai me matar, então ela vai me matar. Mas estas circunstâncias que existem nesta vida são para trazerem glórias a Deus. É o que devemos ler. Leia, a gente está estudando a carta, primeira carta do apóstolo São Pedro. Leia essa carta do apóstolo São Pedro. Leia as cartas de Paulo. Nós vamos ver que estas circunstâncias, elas estão aqui para que possamos trazer honras, glórias a Deus. O Mar Vermelho lá não era para aprisionar Israel, era para trazer glória a Deus. Então, cada problema, cada situação, cada circunstância é para nós olharmos, focarmos na palavra, e se nós focarmos a nossa lente na palavra, nós vamos ver que para cada problema, cada situação, cada bifurcação, existe um Deus ali, pronto para se manifestar e ser adorado. Veja, Daniel na cova dos leões, não era para Daniel morrer rasgado pelos leões, era para aquela circunstância, deu a Deus a oportunidade dele mostrar para nós que se nós pararmos por ele, ele para por nós. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa com Israel ali diante do Mar Vermelho, o Israel ali com sede, naquela água amarga, com fome no deserto, fez cair pão do céu. Olha, Deus é bom, a natureza de Deus é ajudar, mas para que esta natureza bondosa de Deus se manifeste, é necessário que haja a necessidade dele. Então Deus permite que a gente tenha necessidade dele, não para a gente passar necessidade e privação, mas para que ele supra a nossa necessidade. Pensa comigo. O apetite, a fome existe para nos matar? Ou a fome existe para que seja manifestado o valor do alimento? A sede existe para te matar? Ou a sede existe para evidenciar o valor da água, para que você vá e busque água?
Olha, a sede existe para que eu vá beber água. A fome existe para que eu vá buscar o alimento. A necessidade existe para que a gente busque a Deus. Então, assim como a água sacia a minha sede, a fome sacia a minha fome, Deus sacia as nossas necessidades. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.